Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o tema tá especial. O último eu já gostei pra caramba, mas esse aqui é o meu xodó e a gente vai cavar a Bíblia. Exatamente o que você ouviu, a gente vai cavar a Bíblia, mas como assim cavar a Bíblia? Qual o sentido disso? E aqui a gente já vai para o nosso primeiro versículo, nossa primeira passagem do vídeo de hoje, que é lá em Provérbios 2:4. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Busque-os como a prata, Procure-os como a prata e busque-os como um tesouro. Aqui é uma, Provérbios, então Salomão está escrevendo para o filho dele os provérbios, ou o que ele deveria fazer, dando dicas para o filho dele mais jovem e falando assim: filho, presta atenção. Aqui ele está falando sobre a sabedoria de Deus, o entendimento, o discernimento. Então ele está falando o quê? Filho, busque a sabedoria como você busca um tesouro. Procure ele como você procura prata. Por que ele fala isso? Porque assim, quando a gente pensa em tesouro, a primeira coisa que você pensa quando você pensa em tesouro, quando eu falo tesouro, o que é a primeira coisa que você pensa? Provavelmente você vai imaginar um pirata ou algo parecido, que tem um mapa. No mapa tem um X vermelho, que é onde mostra que está o tesouro, então você tem que cavar para tirar um baú, que nesse baú tem todas as riquezas que você precisa, que no caso é o tesouro. Que o tesouro, ele nada mais é que um ajuntamento de coisas valiosas. Aqui Salomão está falando para o filho dele: filho, busque a sabedoria como quem busca um tesouro. Procura, porque a palavra fala que quem busca, acha. Quem procura, encontra. Então Salomão está falando exatamente isso para o filho dele: filho, busca a palavra. Procura na palavra. Vai atrás da sabedoria de Deus. E você vai ver como que ela vai mudar a sua vida. E no próximo capítulo de Provérbios mesmo, Provérbios 3:14, vai dizer o seguinte: pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Então aqui a gente tem mais um ponto. Salomão ele fala para o filho dele que a sabedoria rende mais que o ouro e ela dá mais lucro que a prata. Porque a gente tem prata e ouro como os metais valiosos. O ouro principalmente, o ouro vale muito. Uma pepita de ouro que alguns grãos já vale muito dinheiro. Então ele fala que rende muito mais que o ouro a sabedoria. Buscar a sabedoria rende muito mais que ouro e dá muito mais lucro que a prata. Ou seja, algo material não é mais lucrativo e não é mais rentável do que você buscar as coisas de Deus, principalmente a sabedoria de Deus. E se a gente for ver, até no capítulo 2, bati no microfone. E se a gente for ver até no capítulo 2, versículo 4, ele compara em procurar como a prata. E por que ele fala isso? Porque procurar a prata é uma coisa muito complicada. Principalmente hoje em dia, que muitos minérios já foram encontrados e a gente tem tido algumas escassez de certos minérios. A prata é um deles que foi muito procurado já, e a prata ela tem uma coisa interessante nela. Você encontra ela em formato parecido com de grão ou de raiz de uma árvore. E normalmente ele vai vir com outros minérios. E aí você tem que refinar ele, jogar ele no fogo para ele separar o que é a prata pura do que é um metal que não é puro. No caso, às vezes ele vem junto com bronze, vem junto com níquel e mais um monte de minério. E aí você tem que aquecer ele para você poder tirar a parte pura, que é a prata pura, para valer o valor que tem que valer. E depois os outros minérios você trabalha com eles de outra forma. É isso que Salomão está falando. Busca como a prata, só que a sabedoria ela dá mais lucro que a prata. Você pode caçar a prata do mundo inteiro, você pode ter a prata do mundo inteiro, mas a prata nunca vai valer mais do que a sabedoria de Deus. Então aqui ele está falando exatamente o quê? Que a gente tem que buscar, que a gente tem que procurar, que a gente tem que caçar na Bíblia, a gente tem que cavar a Bíblia. E essa é uma coisa que, quando o Espírito Santo falou para mim sobre isso, isso já faz muito tempo, foi quando eu comecei a realmente ter um entendimento do que era ter um relacionamento com Deus, que foi quando eu olhava para a Bíblia toda vez que eu ia ler, toda vez que eu ia estudar sobre ela, eu falava: eu vou cavar a Bíblia agora, qual que é o tesouro que tem para mim? Qual o tesouro que a Bíblia tá escondendo atrás do texto? Porque é muito mais do que só leitura, A gente fala muito no meio cristão como o nosso devocional, o nosso estudo bíblico, e muitas vezes a gente só lê um texto e fica por ali mesmo. Só que quando a gente se aprofunda nesse texto, a gente procura o contexto, procura tudo que pode estar por trás dele, ele se abre. Que é como foi o último vídeo sobre oração que eu fiz. Eu li com outra lente passagem do Pai Nosso, e literalmente o texto se abriu para mim, ele virou
outra coisa. Então quando a gente lê a Bíblia com essas lentes de tem algo a mais, tem sempre algo a mais por trás da Bíblia, então eu tenho que ler ela com esse algo a mais. Porque Deus ele sempre vai falar a mais, e toda vez que eu ler o mesmo versículo, ele pode falar ou a mesma coisa, mas muitas vezes ele vai falar coisas diferentes. Cavar a Bíblia é isso, é olhar para ela e falar assim, eu tenho um mapa aqui nas minhas mãos, e nesse mesmo mapa tem um tesouro. É quando você abre a Bíblia e você fala assim, caraca, olha o que eu tô lendo. Eu li isso aqui há 2 dias atrás e não tava falando isso, eu não entendi isso. Porque você acabou de cavar em um lugar novo. E aí eu quero ir para mais uma passagem com você. Uma passagem que está lá em Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então aqui Jesus ele faz uma parábola, a parábola do tesouro escondido. E encaixa perfeitamente, cara. Eu tava lendo e encaixou perfeitamente. Sabe quando as coisas se encaixam? É o Espírito Santo que faz encaixar. Porque Jesus fala exatamente isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Ou seja, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar. Que a palavra fala, buscar-me-eis e me achareis. Então se a gente busca o Senhor de todo o coração, a gente busca Ele, busca conhecer Ele, a gente vai achar. E a palavra fala o quê? O homem, ele encontrou o tesouro, ele achou o tesouro, ok? Ele encontrou o tesouro. Por achar esse tesouro, no entusiasmo dele de, caraca, eu achei o tesouro, achei o que eu tava procurando. Ele esconde o tesouro de novo, vende tudo que ele tem e compra o campo que tem o tesouro. E aí você fala assim, cara, mas isso aí não faz sentido. O pior é que faz sentido. Porque quando a gente encontra o que é o reino dos céus na palavra, quando a gente entende a intimidade, a gente entende o que é Jesus pra gente, cara, a gente faz igual Paulo. Considero tudo nesse mundo como perda. Morrer pra mim é lucro e o viver é Cristo. É exatamente isso que resume essa palavra. Essa parábola fala do quê? Um homem que encontrou o tesouro, ele encontrou o reino dos céus. E aí ele vende tudo que ele tem, ele entrega tudo que ele tem, para que ele possa se manter só com o campo que tem aquele tesouro, porque o tesouro vale muito mais do que qualquer outra coisa. E quantas vezes a gente tem deixado o nosso tesouro de lado? Quantas vezes a gente tem vendido o tesouro para ficar com as coisas ao invés de vender as coisas para ficar com o tesouro? Sabe, o tesouro ele sempre tem algo muito maior pra gente, ele sempre tem algo que é mais valioso e a gente troca às vezes por coisa pouca. E aí, quando eu falo, cara, a Bíblia é algo incrível de se ler, eu falo isso por experiência própria, porque há anos atrás, quando eu digo anos atrás, não são 15 anos, não, eu falo de 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Vou colocar 5, porque é mais ou menos nessa época, 5 anos atrás. Eu não li a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que hoje aqui é a minha Bíblia mais marcada, que é a minha primeira Bíblia, né, quando eu era adolescente. E essa Bíblia é a que pegava poeira na minha estante. Ela pegava poeira na minha estante, eu não lia. E aí, conforme foram passando os anos por todas as coisas que eu passei, chegou um momento em que eu ouvi as pessoas falando, nossa, eu li a Bíblia ontem e, cara, Jesus falou comigo. Deu, como assim? Jesus falou com você, você leu a Bíblia, Jesus falou com você, que coisa estranha. E aí o outro falava, nossa, eu li a Bíblia e o Espírito Santo falou comigo. E eu, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu nunca ouvi Deus falar desse jeito. Mas porque eu não li a Bíblia. E aí eu cheguei um dia, me ajoelhei aqui no meu quarto, à noite, antes de dormir. E falei assim, Espírito Santo, eu quero ouvir. Se os outros estão ouvindo o Senhor falar através da palavra, eu quero ouvir também. Fala comigo, me traz uma passagem e eu quero ouvir. Não deu outra. Eu abri a Bíblia, pum. O Espírito Santo começou a falar comigo. Eu li uma passagem e a passagem saltou assim, pulou pra mim e eu falei, caraca, o Espírito Santo tá falando comigo. Meu Deus, o Espírito Santo tá falando comigo. Eu fiquei louco. Homem, eu entrei numa crise. E aí quando eu tava lendo a Bíblia, começou a saltar, sabe? Eu me entusiasmei, eu falei, cara, o Espírito Santo tá falando comigo através da Bíblia. E todas as minhas orações, eu fazia assim, Espírito Santo fala comigo através da palavra. Fala comigo através da palavra. Aí eu aprendi a orar em cima da palavra, aprendi a interceder em cima da palavra, aprendi a fazer tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu faço quanto a disciplina espiritual, fazer pautado e baseado na palavra. E cara, isso mudou a minha vida completamente. A palavra ela vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, mas essa mesma palavra, né, a Bíblia que fala a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela fala como saberão se não há quem pregue, e como é que a gente pode pregar se a gente não conhece. Então o meu desafio para você hoje, que é o desafio que o Espírito Santo ele coloca para mim todos os dias, e que é o desafio que, sabe, me deixa entusiasmado em pensar, cara, o evangelho é muito da hora.
O evangelho é uma coisa de louco, é empolgante, cara, é empolgante, porque não se trata só de experiências espirituais. A gente sabe que o Espírito Santo ele usa a nossa vida para curar pessoas, ele usa a nossa vida para entregar palavras de conhecimento, ele usa a nossa vida para profetizar na vida das pessoas, e enfim, a gente tem esse poder do Espírito que a gente tem que trazer à tona. Mas cara, também é muito da hora quando você tá lendo a Bíblia, sabe? E o Espírito Santo fala com você. E aí você olha pra palavra, você olha para aquela passagem que você já leu umas 300 vezes e ela fala diferente com você em todas as 300 vezes que você lê. Sabe, se aprofundar na palavra é algo que eu tenho me colocado um desafio de não ficar só no texto principal. Não só passar a leitura da Bíblia como uma leitura, mas sim, cara, o que Deus quer falar comigo? Qual que é a essência do que Ele quer falar comigo? Qual é a essência de Deus? E eu não consigo encontrar isso só lendo a Bíblia como mais um livro que depois eu coloco na minha estante e eu nunca mais leio. Não. A Bíblia é um livro para ser vivido e não só lido. E é o desafio que o Espírito Santo ele tem trazido para mim, ele tem colocado para nossa geração ultimamente. Quantas e quantas pessoas eu vejo perguntando, sabe, nas redes sociais de vários influencers, como é que você faz esse devocional? Como eu faço um devocional? Como começar um devocional? Porque as pessoas estão querendo isso. Estão querendo. E o meu desafio para você hoje, que é o desafio que eu tô me colocando também, é a gente ler, sabe? É a gente ler a palavra, é a gente se aprofundar nela, é a gente literalmente cavar a Bíblia, sabe? Pegar e tentar encontrar o que não tá aparecendo de frente. Mas é realmente pegar uma pá e começar a cavar, daqui a pouco você ouve o barulho. Pá! Opa, bateu em alguma coisa, encontrei um tesouro. E é isso, a essência. Tem uma frase da Lenda dos Guardiões. O filme do Jack Frost, ele fala uma coisa chamada cerne. Ele fala, qual o seu cerne, Jack Frost? E a gente tem que encontrar isso na Bíblia, o cerne. O cerne é o quê? O cerne é a mesma coisa que essência, que é quando não tem mais nenhuma característica exterior. O que sobra? O que sobra? Então é exatamente isso que a gente tem que buscar da palavra. Não é só a capa, é o conteúdo atrás do conteúdo. E esse é o meu desafio para você hoje. O desafio que eu tomo para mim, eu espero que você também tome comigo esse desafio. É a gente cavar a Bíblia de um jeito que a gente nunca cavou, a gente buscar ela de uma forma que a gente nunca buscou. Quando a gente se aprofunda na palavra, quando a gente conhece bem de quem a gente está falando e do que a gente está falando, não tem como a gente ser refutado, não tem como a gente não apresentar da melhor forma possível. Porque quando aquilo está inculcado em você, de qualquer forma você consegue falar. De qualquer expressão que você use, você consegue transmitir aquilo. Então, o desafio que eu deixo para você hoje é a gente cavar a Bíblia num nível muito maior do que a gente já tá, numa profundidade muito maior. E é isso, galera. Espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!